Oi, oi! Vamos para mais um episódio da nossa série Raio-X dos Suplementos. E o suplemento que hoje a gente vai conversar é o magnésio. O magnésio é um suplemento que todo mundo usa para melhorar sono, melhorar cãibra, e tem algumas especificidades até na gestação. Mas eu quero trazer aqui alguns mitos, crenças, algumas verdades, formas de suplementar, quando faz sentido a gente estar suplementando e o que as diretrizes falam sobre magnésio nos transtornos mentais, o que né, as publicações falam sobre magnésio e melhora do sono. Então, olha, fica aqui comigo que eu vou trazer todos esses pontos também em relação à dosagem e também os alimentos fontes, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Anne, sou nutricionista, professora associada da UERJ de Nutrição Clínica, faço pesquisa no Instituto Nacional de Cardiologia e criei esse canal aqui para divulgar tudo que eu sei sobre nutrição baseada em evidências. E a gente está no meio dessa série Raio-X de suplementos. Já falei sobre coenzima Q10, já falei sobre vitamina D. Então, se você perdeu algum desses conteúdos, busca aqui no canal e aproveita. Se você não é assinante do canal ainda, não deixe de assinar. Tá aqui o sininho para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo. Compartilha esse vídeo com os amigos. E se você já é assinante do canal, compartilha esse conteúdo aí com quem precisa assistir, quem quer saber mais sobre suplementos. A gente sabe que a utilização de suplementos é uma maneira muito desordenada, né? Se utiliza suplemento sem indicação, né? E acredita-se também, mal não faz, né? Então, vamos lá? O primeiro ponto importante é aonde a gente encontra o magnésio na natureza, tá? Eu vou falar sobre quais são os apelos, né, de utilização do magnésio, a suplementação. Mas primeiro, é comum a população ter deficiência de magnésio? Segundo, quais são os alimentos fontes? Porque o primeiro ponto importante, a gente está avaliando como que está a nossa ingestão dietética. Então, onde tem magnésio? O magnésio é presente na clorofila. Então, os vegetais folhosos verdes escuros são boas fontes de magnésio. As castanhas, leites e derivados, as leguminosas, os cereais integrais e até mesmo o cacau são excelentes fontes. A população, lógico que a gente se dosa o magnésio no sangue. É ideal que esse magnésio esteja ali por volta de 2, tá? Baixos níveis de magnésio está associado a algumas doenças cardiovasculares, níveis séricos, tá? E claro, se você está ingerindo pouco magnésio, a primeira ação é aumentar essa ingestão de magnésio com esses alimentos fontes. Agora, para que serve o magnésio no nosso corpo? Ele é cofator de mais de 300 enzimas, tá? Tanto enzimas que participam da parte mais do metabolismo de carboidrato. Ele é fundamental, por exemplo, para a síntese do ATP, que é uma moeda energética, mas ele também tem uma ação muito grande em neurotransmissores. Então, são 300 enzimas, ele tem um mecanismo de ação aí bem vasto e ele é a gente chama dele um macromineral muito importante. A nossa necessidade é de ingestão ali entre 300 400 miligramas por dia. Ele também atua nos receptores de insulina, ele atua no sistema neuromuscular, atuando ali na síntese, por exemplo, de serotonina. E a gente sabe que pessoas com deficiência de magnésio pode ter, sim, alteração de humor, pode ter mais cãibra, irritabilidade, nervosismo, pode ter prejuízo da qualidade do sono e até mesmo resistência à insulina, hiperinsulinemia, alteração de glicose. Eu não estou dizendo que todas as condições elas acontecem por falta de suplementação, tudo bem? Elas podem estar associadas, sim, à deficiência de magnésio. Então, magnésio é um nutriente essencial e se ele estiver deficiente na nossa alimentação, pode contribuir para esses quadros, tá? Isso não significa que se eu tenho essas condições, se eu suplementar magnésio, essas condições vão estar resolvidas. Então, quem tem deficiência de magnésio são aquelas pessoas que têm baixa ingestão nos alimentos que eu comentei. E existem alguns medicamentos que podem espoliar, que podem promover uma perda de magnésio, por exemplo, na urina, ou até mesmo síndromes desabsortivas,
condições que podem diminuir a absorção desse magnésio a nível intestinal, provocando uma deficiência. Medicamentos como alguns antihipertensivos podem diminuir a disponibilidade desse magnésio. A grande verdade é que a deficiência de magnésio é muito mais comum no paciente grave, no paciente hospitalizado, no paciente séptico, por exemplo. Paciente em terapia intensiva, em nutrição parenteral, em nutrição enteral, paciente fica muito tempo em jejum, paciente hospitalizado, tudo bem. E até mesmo situações de uma síndrome de realimentação podem gerar ali uma deficiência de magnésio. Posso estar falando grego aqui para vocês, mas é só para mostrar que existem situações pontuais específicas que podem estar associadas, tem maior chance de ter uma deficiência de magnésio importante. Mas vamos lá, para entender sobre suplementação e sobre a questão da deficiência. O nível sérico de magnésio, que eu comentei com vocês, que gira ali entre 1,9 e 2,3, ele está relacionado a algumas condições de doença, mas ele não está relacionado de maneira muito linear com a ingestão dietética, tá? Até porque o magnésio também é encontrado no osso e existe uma troca. Se baixar muito a ingestão dietética, eu posso tirar magnésio do osso e vai para o sangue e ele não está tão baixo assim. Tá? Então, o nosso principal marcador é através da alimentação e não tanto do nível sérico, do nível sanguíneo. Daí o que a gente pode avaliar, sim, através de inquéritos dietéticos, avaliação de recordatório. O nutricionista ele é um profissional apto a estar avaliando como que está a sua ingestão de magnésio, mas se você tem uma alimentação, por exemplo, saudável, plant-based, rica nos alimentos que eu citei no início do vídeo, dificilmente você vai ter uma deficiência de magnésio. Mas vamos lá. Havendo necessidade de suplementação, existem várias formas de suplementar. Tem o magnésio quelado, tem o sulfato de magnésio, tem o citrato de magnésio. Então tem algumas formas de suplementar o magnésio. A gente tem o magnésio quelado com aminoácidos, tem o magnésio de malato, tem o magnésio treonato. Vamos lá, qual é a diferença entre eles? Tem o citrato, tem uma série de outros tipos de magnésio, formas da gente estar suplementando. O magnésio de malato, ele tem uma boa biodisponibilidade, uma boa absorção. É uma excelente forma de prescrição. O magnésio L-treonato não é uma boa forma da gente estar utilizando em casos de deficiência de magnésio. Ele acaba atravessando a barreira hematoencefálica, ele acaba contendo menos magnésio, né, do que nas outras formas, e eu não recomendo que a gente utilize. Então, o de malato é uma boa opção. Tem o óxido de magnésio, tem o citrato de magnésio, que é a forma mais utilizada, mas o de malato ainda tem uma biodisponibilidade melhor. O leite de magnésio não é uma boa forma da gente estar utilizando como suplemento, também por uma questão de baixa absorção. E existem evidências para a gente estar suplementando magnésio em casos de insônia, depressão, cãibra, aumento de insulina? A grande verdade é que não tem indicação. Tem uma revisão da Cochrane, uma meta-análise, mostrando que suplementação de magnésio em quem não tem deficiência não é muito eficaz, nem para melhorar a perda de peso, que algumas pessoas fazem essa apologia, e nem para melhorar a cãibra. Para distúrbios do sono também, as publicações não têm uma uniformidade, né? Ainda precisa de mais estudos para indicar a utilização de magnésio para melhorar a qualidade do sono, ou diminuir esse tempo antes de dormir, de pegar um sono mais profundo. E assim, realmente não existem evidências de a gente estar trabalhando com suplementação de magnésio para melhorar a resistência à insulina, tá? Então a melhor forma da gente estar corrigindo a deficiência é trabalhar com o ajuste da alimentação, lembrando que não é todo o magnésio que é absorvido, né? A gente, através dessas fontes vegetais, a gente tem absorção entre 20% e 30%, e parece que os vegetais folhosos, vezes escuros, eles são as melhores fontes de magnésio na natureza. Agora, alguns pontos que merecem atenção. A presença de fibras pode ajudar na absorção do magnésio. Então, lembra, se vai utilizar o suplemento, utiliza ele próximo de refeição. E dentre as fibras, a principal é a inulina, presente na chicória, por exemplo, ou na forma de suplementação. Ela melhora bastante a absorção do magnésio a nível intestinal. O consumo de álcool, o excesso de gorduras atrapalham a absorção de magnésio. E situações como deficiência de vitamina D, estresse, excesso de álcool, excesso de cálcio, podem atrapalhar essa absorção e tá gerando aí algumas carências nutricionais. Excesso de magnésio pode dar dores gástricas,
desconforto digestivo, náuseas, diarreia. Então, cuidado com essa suplementação sem indicação. Então, antes de pensar em tomar um suplemento de magnésio, avalia necessidade de uso, esse suplemento, que forma que tá, né? Como está a ingestão dietética e para quê? Qual é o objetivo dessa suplementação? Se for qualquer dúvida, me manda aqui na seção de comentários, tá? E cuidado com essas crenças de que, mas é suplemento, mas um pouquinho de magnésio não faz mal. Será que não? Bem, na semana que vem a gente tem mais um vídeo da nossa série Raio-X de suplementos. Eu espero que vocês estejam gostando. Como eu falei, marca os amigos, compartilha esse vídeo e nos vemos na próxima semana.